aí, galera, quanto tempo, né? Eu tô aqui um tempão sem postar vídeos, mas vou voltando aqui aos poucos, né? E nesse vídeo, pessoal, nós vamos ter uma aula sobre fração, certo? E eu vou dividir essas aulas sobre fração em 4 partes, tá? Essa aqui é a primeira parte, onde nós vamos começar falando sobre o que é fração, sobre os termos da fração e sobre leitura de fração, tá? Na próxima parte, nós continuaremos o assunto, para que o vídeo não fique muito longo, certo? E essa aula de fração, pessoal, é uma aula muito básica, é uma aula para quem não sabe, assim, praticamente nada sobre fração, tá? Ou começou a aprender agora o conteúdo de fração, certo? Então, é uma aula bem introdutória, tá? Uma coisa bem básica, até um pouco mais avançada, certo? Então, bora lá pro vídeo. Bem, então vamos começar com a definição de fração. O que é fração? Aqui eu coloquei uma definição bem informal para vocês, tá, pessoal? Para que vocês possam entender de maneira mais clara, certo? Então, fração é um modo de representar partes de um inteiro. Como assim? Eu vou mostrar agora aqui um exemplo para que vocês entendam melhor a ideia de fração. Suponham, pessoal, que eu tenha uma barra de chocolate inteira e quero dividi-la em 6 pedaços iguais. Suponham que esse retângulo marrom seja a minha barra de chocolate. Então, eu vou dividir ele em 6 pedaços iguais, certo? Prontinho, eu dividi ele em 6 pedaços iguais. Agora, eu vou comer um pedaço. Então, eu vou arrancar um pedaço dele e vou comer um pedaço. Mas agora, como é que eu vou representar esse pedaço? Eu não vou comer um inteiro, eu vou comer um pedaço do inteiro. Por isso, pessoal, que existem as frações. Elas vão representar um pedaço de inteiro, certo? Como é que a gente vai representar isso, então? Por meio de uma fração, que vai ser 1/6. Por que 1/6? Porque antes eu tinha antes eu tinha uma barra dividida em 6 pedaços, certo? E eu comi logo 1/6, ok? Essa é a ideia básica, assim, de fração. E se eu tivesse comido 2 pedaços, seria 2/6. Se eu tivesse comido 3, seria 3/6, 4, 4/6, 5, 5/6, 6, 6/6. Se eu tivesse comido todo o chocolate, ou seja, 6 pedaços, seria 6/6, que é a mesma coisa que um inteiro. Ok, galera? Então, agora vamos para os termos de uma fração. A fração tem o número de cima e o número de baixo. O número de cima se chama numerador e o número de baixo se chama denominador. O numerador é o número que fica em cima. Ele indica quantas partes foram tomadas do inteiro. Já o denominador é o número que fica embaixo. Ele indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse círculo, certo? E ele foi dividido em 4 pedaços iguais. Se eu pintei 3 pedaços de vermelho, então como é que a gente vai representar esses 3 pedaços? Nós vamos representar ele como? Por meio de uma fração. O denominador, ou seja, o número que fica embaixo, que no caso é o 4, é o número de pedaços que foi dividido, ó. 1 pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços, 4 pedaços, certo? E o número de cima, logo, ou seja, o 3, é o nosso numerador. É o número que indica em quantos pedaços foram pintados do círculo. Ó, 1, 2, 3 pedaços foram pintados. Logo, 3/4, ok, pessoal? Então, continuando. Agora vamos ver um pouquinho sobre leitura de fração. Como assim? A leitura de fração, pessoal, é como a gente pronuncia a fração, como a gente fala, certo? Bem, o numerador, a gente vai ler ele normalmente, com a leitura cardial do número. Por exemplo, nós temos esse número aqui. Então, pessoal, como eu estava dizendo, nós temos aqui... Só um minutinho, tá, pessoal? Que eu travou aqui. Pronto.
nós temos aqui, por exemplo, esse número aqui, essa fração. E o numerador é o 3, número 3. Então, como é que a gente vai ler o numerador? A gente vai ler ele como 3, normalmente, certo? Agora, o denominador. Ó, se ele for múltiplo de 10, quer dizer, se ele for de 1 até 9 ou for múltiplo de 10, a leitura dele vai ser leitura ordinal. Ou seja, por exemplo, aqui nós temos aqui o denominador é o 4. Estão vendo? Nós vamos ler ele então como quarto. Se fosse 5, a gente ia ler como quinto, certo? Que são os números ordinais. Mas tem duas exceções, pessoal. Se ele for 2, não vamos ler segundo, nós vamos ler meio, certo? 2 vai ser o meio. O denominador, tá, pessoal? Tô falando aqui sobre o denominador. E o 3 não é terceiro, é terço. Correto? São apenas essas duas exceções, tá? Que a gente decora facilmente, certo? Então, agora se o denominador for outro número, se ele não for de 1 até 9 e se ele também não for múltiplo de 10, se for outro número, por exemplo, o 27, nós vamos ler ele normalmente, na forma cardial. E vamos acrescentar no final a palavra avos, pessoal. Então, vai ficar 27 avos. Ok? Agora mais alguns exemplos para vocês entenderem melhor sobre a leitura de fração. Aqui, 1 meio. O 2 é uma exceção. Em vez de se ler segundo, ler meio. Que nem eu tinha dito anteriormente, certo? Então, esse número aqui, essa fração, é 1 meio. Essa daqui, que eu vou circular agora, é 11,83 avos. E essa daqui é 7 centésimos, ok? O vídeo de hoje fica por aqui, tá, pessoal? Eu pensei em fazer uma aula logo completa, certo? Mas o aplicativo que eu uso para fazer a gravação da tela aqui não está suportando gravar muito tempo. Ou seja, aulas muito longas, certo? Então, aí eu pensei em fazer um pedaço em cada um. E eu acho que assim fica até mais organizado. Ou seja, vocês podem um dia assistir essa, no outro dia assistem a parte 2 que eu vou postar, certo? E assim vocês conseguem estudar de forma mais organizada, certo? Obrigada a todos que assistiram esse vídeo. Não esqueçam de deixar o like se gostaram. E se vocês são novos aqui no canal, pessoal, se inscrevam para vocês não perderem aulas tão legais como essa. Muito obrigado por terem assistido. E se ficou alguma dúvida sobre o assunto de fração, né, do tópico de hoje, né, sobre o que eu falei nesse vídeo, deixem nos comentários que eu vou responder cada pergunta de vocês. Até a próxima!